Abre a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15. Espera aí, só um pouquinho. Amém? Oremos mais uma vez. Senhor, graças nós te damos e te agradecemos, Senhor, porque Tu és a nossa videira verdadeira, Tu és, Senhor Deus, o nosso bom pastor, Tu és a porta das ovelhas, Tu és, Senhor Deus, aquele que nos amou e amou até o fim. Nós te bendizemos, Senhor, neste lugar e te agradecemos pela Tua palavra, porque o Senhor é a palavra, o Senhor é o verbo, que nós possamos permanecer firmes em Ti, Senhor, e na Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Título do sermão: Firmes em Jesus e na palavra. Para aqueles que estão anotando, a referência bíblica principal é o Evangelho de João, capítulo 15, versículos 1 ao 5. E eu peço aos irmãos que acompanhem comigo essa leitura, Evangelho de João 15, versículos 1 ao 5. Jesus disse: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Nós vemos ao longo desse evangelho, quem está acompanhando a meditação bíblica no Evangelho de João tem visto o cuidado do apóstolo João, um dos discípulos mais próximos de Jesus, para testemunhar sobre a divindade de Cristo e a vida eterna. Ele já começa o evangelho falando que Cristo já estava desde o princípio com o Pai. E em João 6,35, Jesus disse: Eu sou, repita comigo, eu sou o pão da vida. E afirmou: Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Tanto que ele disse à mulher samaritana: Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. João 4:13 e 14. Em João 8:12, Jesus disse: Eu sou a luz do mundo. E afirmou: Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Em João 10:7, Jesus disse: Eu sou a porta das ovelhas. E afirmou: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. Em João 10:11, Jesus disse: Eu sou o bom pastor. E afirmou: Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas minhas ovelhas. Em João 11:25, Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. E afirmou: Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E ainda em João 14:6, Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E afirmou: Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o Pai. E em vários outros trechos do Evangelho de João, encontramos diálogos de Jesus com os judeus, com os fariseus, com os doutores da lei, em que Jesus se apresenta como eu sou. Por exemplo, em João 8,58,
Jesus disse aos judeus: em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus usou o tempo verbal no presente, reafirmando assim a sua transcendência sobre o limite temporal, pois ele é eterno, assim como Deus Pai e Deus Espírito Santo. A expressão grega que Jesus usou, ego eimi, para se referir a si mesmo aqui em João 8,58, é a mesma que ele usou para se apresentar a Moisés no Êxodo, em 3,14. Eu sou o que sou. E a mesma encontrada em Apocalipse 1,4, porque Jesus é eterno, Ele é o nosso Senhor, Ele é o Deus Filho, aquele que é, aquele que era e que há de vir. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim, o Criador e a finalidade de todas as coisas. Amém, igreja? E no texto que nós lemos aqui em João 15:1, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, indicando que Ele é a verdadeira fonte de vida espiritual. Nós, discípulos de Jesus, somos os ramos, e Deus Pai é o agricultor, fonte de vida e que cuida da videira. E Ele complementou com a seguinte declaração: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Permanecer significa viver, continuar, habitar, morar de fato, passar tempo na presença. Assim, permanecer em Cristo é viver em um relacionamento permanente, habitar na presença dEle continuamente, estar conectado com Ele de tal forma que Ele também habite em nós. Permanecer em Cristo retrata um relacionamento íntimo, próximo e permanente, não apenas um conhecimento superficial. Tanto que Jesus utiliza a figura dos ramos ligados à à videira, como se fossem de fato uma extensão dela, como os galhos de uma árvore, não somente para continuarem gozando de uma vida plena, mas para produzir frutos, porque um galho, quando ele é cortado, o que acontece com ele? Ele seca. Ele perde a sua vida. No versículo 5, Jesus faz um alerta: sem mim, vocês não podem fazer nada. O ramo não pode produzir fruto de si mesmo. E se o ramo não permanecer na videira, além de não conseguir produzir frutos novos, até os frutos que já estavam nele vão se perder. Porque o ramo todo ficará sem vida, secará e será lançado ao fogo. Então até aqueles frutos que já estavam no galho, se aquele galho for arrancado, aqueles frutos também se perdem. É o que Jesus diz no versículo 6: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Portanto, permanecer em Cristo não é apenas um nível especial de experiência cristã, é a razão da nossa própria subsistência espiritual como cristãos. Avançando, o texto de João 15, no versículo 7, Jesus diz: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Jesus nos pede para permanecermos nele, mas permanecermos também na sua palavra. Em João 8, 31, 32, Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Nós temos aqui hoje pessoas que creem em Jesus. Jesus disse isso para aquelas pessoas que já haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em João 14,6, Jesus se apresentou dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E afirmou: ninguém vem ao Pai
senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. Romanos 8:1 afirma: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Diga para quem está do seu lado: não seja um galho seco. Volte para a videira. Tenha frutos, tenha vida. Por isso, Jesus quer que permanecemos unidos não somente a Ele, mas também à palavra. Porque quem guarda a palavra é aperfeiçoado no amor de Deus. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. 1 João 2, versículos 5 e 6. Porque quem guarda a palavra, permanece no amor de Cristo e no amor do Pai. Em João 14,5, Jesus disse: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Em João 14,21, Jesus afirma: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Em João 15,10, Jesus complementa: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado o mandamento de meu Pai, e no seu amor permaneço. Em 1 João 3,24 está escrito: quem guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus permanece nele, e nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. E ainda em João 10, 14 a 16, Jesus declara: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, preciso também trazer estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. É preciso que nós ouçamos a voz do Senhor. Mas, queridos, não é que nem naqueles filmes antigos, que as nuvens se abriam no brilho do sol, e aí se ouvia aquela voz: Moisés. Não é assim que Deus vai fazer. Quer escutar a voz de Deus? Abre a sua Bíblia e leia diariamente, querido. É assim que Deus tem falado com nós nesses dias. É assim que Deus fala ao nosso coração. É assim que a palavra traz o entendimento de quem Deus é para as nossas vidas. Quem permanece em Cristo, o nosso bom pastor, ouve a sua voz e crê na sua palavra. Portanto, permanecer em Cristo requer de nós conhecermos a palavra e vivermos em conformidade com o que ela nos ensina. Crer na palavra é acreditar que tudo que ele revelou acerca de si mesmo, da sua obra redentora e do que está reservado para o futuro da humanidade é verdadeiro. Nós já falamos sobre isso aqui na escola bíblica, queridos. Tudo que foi profetizado, tudo que foi simbolizado, tudo que foi tipificado acerca da vinda de Jesus se cumpriu. Se cumpriu, tudo foi conforme já estava escrito. E se tudo que aconteceu, se tudo que estava prescrito, tudo que estava vaticinado, tudo que foi profetizado, se cumpriu em Jesus, aconteceu de fato, e nós cremos nisso, nós temos que crer também naquilo que está profetizado, simbolizado, tipificado sobre a sua volta. Jesus está voltando. Crer e permanecer na palavra de Deus implica obediência. Se acreditamos que tudo que ele disse é verdade, devemos nos esforçar para viver de acordo com os padrões que ele estabeleceu. O lema da Igreja de Cristo de Grande Luz no ano de 2025 foi: vivendo no padrão de Cristo.
O lema do ano de 2026 é firme nas promessas. Mas quais e quantas promessas são essas, irmãos? A Bíblia contém mais de 600 promessas para os filhos de Deus, para aqueles que creem em Jesus Cristo e para aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Mas como nós vamos nos apropriar dessas promessas se nós sequer conhecemos quais são? É a mesma coisa que ter um pai muito rico, que deixou uma herança milionária, e o herdeiro legítimo vive numa miséria, porque não sabe que o pai já deixou para ele uma herança. É assim que muitos de nós temos vivido, de uma forma espiritual miserável, sem nos apropriarmos daquilo que Deus já nos prometeu, e é verdade. Por quê? Não temos conhecimento e não nos apropriamos dessas promessas. Assim são aqueles que não leem a palavra de Deus, são herdeiros de um tesouro, mas vivem uma vida limitada, e muitos vivem de uma forma triste e miserável, como Jesus falou: pobre, cego e nu. E eu queria lançar um desafio hoje. Hoje eu vou permitir que você pegue o seu celular, querido, durante a pregação. Pega seu celular. Pode pegar seu celular aí. Quem não tem essa versão da Bíblia, eu queria que baixasse agora e instalasse no seu celular. Quem já tem, faz assim, ó: eu já tenho, pastor. Já tenho. Agora vai lá, entra no aplicativo. Pode fazer isso agora. Eu quero que você faça isso agora. Quem não tem, olha aí no seu vizinho aí se ele tem. Se não tem, ajuda ele a baixar esse aplicativo, instalar esse aplicativo da Bíblia no celular dele. E quem já tem, vai na aba Planos. E procura aí: leitura da Bíblia em um ano. Não, pode fazer isso agora. É para fazer isso agora, irmão. Clica aí no plano. Não, leitura da Bíblia em um ano. Tem vários? Clica em um deles. Clica em qualquer um deles. Plano de leitura da Bíblia em um ano. Clica nele aí. Queridos, é uma leiturazinha rápida por dia. Em 365 dias, nós fazemos a leitura da Bíblia toda. E não é enjoativo não, porque não é naquela ordem cronológica. Ele te traz textos de Gênesis, depois te leva para os Evangelhos, depois te traz para os Salmos, e sempre tem uma pergunta, um desafio do que Deus falou com você naquele dia. O plano que os varões estão usando está lá no nosso grupo. Quem entrar no nosso grupo, hoje inclusive vai ser o último dia para admissão, para quem quiser entrar. Mas olha, eu já falo logo: entra se você for realmente tiver decidido a ser alguém que vai pegar nesse ano de 2026 firme naquilo que você tem convicção. Não faz a gente perder tempo, ficar: irmão, fez, não fez? Não. Todo mundo que está no nosso grupo, o nosso grupo é pequeno, mas todo mundo que está lá está cumprindo todos os desafios que nós estamos propondo. Então, se você quiser realmente entrar nesse grupo de crescimento, me procure no final do culto. Amém? Então, continuando aqui, irmãos. Agora larga o celular, para de ler o WhatsApp, deixa o Instagram para lá. E presta atenção de novo aqui. Estou vendo gente de cabeça baixada ainda. Larga o celular, irmão. Vamos lá. Ler a Bíblia todos os dias, fazer a meditação bíblica diariamente e participar do ensino bíblico dominical são decisões que vão nos ajudar a conhecer o quanto Jesus é bom e o quanto somos amados por Ele. Repita comigo, por favor: Jesus é bom.
e Ele me ama. O mesmo Cristo que disse que é a videira verdadeira, também disse que é o bom pastor que deu a sua vida por suas ovelhas. E Ele diz que suas ovelhas ouvem a sua voz, reconhecem a sua voz, ou seja, as pessoas que permanecem verdadeiramente em Deus, escutam a sua voz e creem na sua palavra. Muitas pessoas estão passando por lutas, e olham para suas lutas e problemas pessoais e acham que não são amadas por Deus. Em meio aos desafios diários, muitos não têm conseguido permanecer nas promessas de Deus e no amor de Cristo. Mas que essa palavra hoje te leve a crer que, independentemente da sua dificuldade ou do seu sofrimento, Jesus quer que você experimente a sua misericórdia e o seu amor. Creia que, ainda que os seus olhos naturais não estejam vendo e nem a sua percepção humana esteja sentindo, Jesus te ama e Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida. Irmãos, por mais que seja o nosso sofrimento aqui nesse plano material, isso aqui que nós estamos vivendo é passageiro. Se nós temos algo que nós podemos nos gloriar, se há algo que nós podemos nos gloriar, é que o nosso nome está arrolado nos céus. O nosso nome está escrito no livro da vida. Permanecer em Cristo é permanecer no seu amor. E isso nos faz acreditar que somos amados e cuidados por nosso bom pastor, que nos amou e deu a vida por nós. Ele já deu, Ele já provou o seu amor. E esse amor nos leva a desejar uma vida de constante comunhão com Ele. Permanecer no amor de Cristo significa acreditar que somos amados e cuidados pelo Pai Celestial. Então, haja o que houver, venha o que vier, aconteça o que acontecer, não devemos duvidar do amor de Deus por nós. Porque Deus já provou o seu amor por nós, pelo fato de ter entregado Jesus para morrer no nosso lugar. Voltando ao texto de João 15, temos mais uma afirmação de Jesus que não podemos deixar de refletir hoje. No versículo 2, Jesus fala: todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta, e todo que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Quem permanece em Cristo e na palavra, começa a passar por um processo de limpeza que nos transforma em ramos que dão frutos. A leitura da Bíblia e a meditação diária nos fazem permanecer mais tempo na videira, que é Cristo, e nos ajudam nesse processo de limpeza. Os irmãos conhecem aquela história do discípulo que questionou o seu mestre pelo fato de ter que ler a palavra de Deus todos os dias? Ele questionava seu mestre: mas a Bíblia é muito grande, a Bíblia tem que ser que nem um livro de consulta, quando eu precisar de alguma coisa eu vou lá e procuro. E o mestre falava: não, você tem que ler a Bíblia todos os dias. Mas eu não consigo, é muito grande, não consigo decorar tudo que está lá. Por que eu tenho que ler a Bíblia todos os dias? Aquele discípulo pergunta para o seu mestre. E eles estavam caminhando e chegaram assim em cima de um monte, e nesse monte tinha uma árvore, e debaixo dessa árvore tinha um cesto de palha que estava ali há muito tempo. E esse cesto de palha, com o tempo que ficou ali, ele foi se enchendo de lama, de terra, de folhas. Então o mestre pede para o seu discípulo: está vendo aquele cesto de palha ali? Eu quero que você desça até aquele córregozinho ali embaixo, vai lá e enche ele de água e traga aqui para mim. E o discípulo foi, não entendeu nada, mas foi. Pegou aquele cesto, todo cheio de lama no fundo, desceu aquele morro, aquele montezinho, foi ali na beira do riacho, encheu aquele cesto de palha e subiu morro acima com aquele cesto. E o que aconteceu?
o cesto de palha trançada. O que aconteceu com a água que estava dentro daquele cesto? Começou a derramar. Quando ele chegou lá em cima, já não tinha quase mais nada de água dentro do cesto. Mas o mestre fala para ele assim: olha para dentro do cesto, o que você aprendeu? E ele olha para dentro do cesto e o que ele responde? Que cesto de palha não serve para pegar água. E aí o mestre fala: você ainda não entendeu, volta lá e enche de novo. Ele, de novo, me obedeça, vai lá. Aí ele faz aquela caminhada toda, vai lá embaixo no córrego, enche aquele cesto de palha de novo, e vai começando a subir, aquela água derramando. Quando chega lá em cima já não tem quase nada. E o mestre fala: agora olha para dentro do cesto. E o que você vê? O que você aprendeu? Que cesto de palha não serve para pegar água. Você ainda não entendeu. Desce lá e enche de novo. E ele foi lá todo emburrado e encheu de novo aquilo, já murmurando e sem entender nada, e levou aquele negócio pesado, mas chega lá em cima, não tem quase nada de água. E o mestre fala: olha para dentro do cesto o que você aprendeu. E levou muito tempo para aquele discípulo entender que o cesto de palha não vai reter a água, mas que a água que aquele cesto de palha coloca dentro dele vai começando a limpar aquele cesto por dentro, vai limpando a cada vez que aquele cesto vai enchendo de água, mesmo que não retenha toda a água dentro de si, aquele cesto vai sendo limpo por dentro, vai acontecendo uma limpeza dentro daquele cesto. E é assim que a palavra de Deus faz com nós, irmãos. Nós não vamos reter tudo, nós não vamos conseguir entender tudo, mas ela vai diariamente promovendo uma limpeza dentro do nosso interior, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente. Vai havendo uma transformação que somente a palavra de Deus consegue. Só a palavra de Deus consegue transformar um homem. Somente a palavra de Deus tem esse poder. Fizeram uma pesquisa dentro de um presídio, colocaram livros dos melhores autores, e aqueles livros não traziam nada de diferencial para a vida daqueles presos, daqueles detentos, mas quando começaram a introduzir as palavras de Deus, a Bíblia, dentro das carceragens, começou a haver transformação de vida. Somente o Evangelho é transformador, somente a palavra de Deus produz limpeza real dentro do nosso ser. O Salmo 1, versículos 1 ao 3, diz que bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Quantos podem dar glória a Deus? E na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Um dos primeiros conselhos que Deus deu para Josué foi: não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Josué 1:8. A expectativa de Jesus é que sejamos ramos frutíferos, pois no versículo 5 ele diz: eu sou a videira, vocês são os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Mas não adianta estarmos com as folhagens verdes e não estarmos produzindo frutos. Irmãos, se nós colocarmos uma meta de uma vida, cada um de nós que estamos aqui, colocarmos uma meta: eu vou ganhar uma alma para Jesus nesse ano, uma vida eu vou trazer para dentro da casa de Deus, para que seja transformada pela palavra do Senhor. Quem vai transformar não é você, meu querido. Quem vai transformar é o Evangelho. Quem vai transformar é o Espírito Santo. Só Ele que convence o homem do seu pecado. O nosso trabalho é ir lá e pegar e trazer, enxertar aquele ramo
que está seco, sem vida, trazer ele e enxertar ele na videira para que ele comece a ter vida dentro dele e comece depois a dar frutos. Se nós, cada um de nós, colocarmos a meta de uma vida para Jesus, em um ano essa igreja dobra de tamanho. Em um ano, essa igreja dobra de tamanho. Depende de nós, irmãos. Depende de nós. Mais cedo ou mais tarde, Jesus vem conferir se estamos produzindo frutos. Em Marcos 11:13 está escrito que Jesus viu de longe uma figueira com folhas. A figueira estava com folhas. E foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou. E o que ele fez? Ele amaldiçoou aquela figueira, de tal forma que ela ficou completamente seca até a raiz. No dia seguinte, os discípulos passaram lá, viram o que aconteceu com aquela figueira. E o que produzir frutos tem a ver com a leitura da palavra, irmãos. Se nós cremos que a palavra de Deus é verdadeira, ela deve produzir fé em nós. Em Romanos 10:17, o apóstolo Paulo escreveu que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Cristo. E se verdadeiramente temos tido fé de que a verdade da palavra nos libertou, nós temos que entender também que a fé verdadeira produz resultados, e esses resultados são vistos em quê? Em frutos, nas vidas que encaminhamos para Cristo. Mas abre a sua Bíblia em Romanos 10, olha o que vem escrito antes. Romanos 10. Eu vou abrir aqui também, estou com o meu aplicativo, viu? A palavra do Senhor em Romanos diz assim: a partir do versículo 14, acompanhe comigo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, dos que anunciam as boas novas, dos que anunciam o evangelho da paz de Cristo. Mas como, pois, invocarão naquele de quem nem têm ouvido falar? E como ouvirão, se não há quem pregue? Mas, pastor, eu não tenho jeito para evangelizar, não é meu perfil, não dou conta. Mas aí eu pergunto: você tem boca? Bate aí, ó, vê se tem boca. Tem boca? Tem voz? Está saindo sua voz aí, irmão? Então ainda dá jeito, ainda tem jeito. Se você achar que não tem conhecimento suficiente para falar da Bíblia, comece falando de uma coisa que você conhece melhor do que ninguém. Melhor do que ninguém, você sabe o que Deus fez por sua vida. Começa falando o que Deus fez por você. Ninguém melhor do que você sabe isso. Quem está fazendo a meditação bíblica todos os dias, leu no capítulo 9, que Jesus curou um cego de nascença. E todos que conheciam aquele homem que era cego, porque ele ficava na porta da sinagoga pedindo esmolas, ficaram admirados porque ele estava curado de uma hora para outra.
E todos começaram a perguntar como é que os seus olhos foram abertos. E os judeus não queriam acreditar que ele tinha sido cego de nascença, mandaram chamar os pais dele para confirmar. E os pais vieram e falaram: não, eu só sei uma coisa, ele nasceu cego, agora como é que ele está curado eu não sei. E aquele homem, onde ele ia, o pessoal ficava admirado com o que Deus fez na vida dele. Ele não precisou falar nada, ele não sabia nem quem era Jesus. Quando perguntaram para ele: quem é esse? Eu não sei, é um profeta. Ele nem tinha conhecimento de quem tinha curado. Só depois que ele foi expulso da sinagoga, Jesus ouviu falar que ele foi expulso, Jesus foi ao encontro dele. E aí Jesus se apresenta a ele e fala quem ele é: eu sou o Filho do Homem. E aí aquele homem reconhece Jesus e o adora. Mas ele nem sabia quem Jesus era. Ele começou a falar o que Deus fez por ele. Queridos, olha o contraste. Nessa história tem duas coisas que a gente pode ver. Em primeiro lugar, o contraste entre quem era cego de nascença e teve seus olhos abertos por Jesus, e quem tinha olhos perfeitos, mas sofria de cegueira espiritual. E em segundo lugar, nós podemos ver que aquele homem que era cego nem precisou saber quem era Jesus, mas ele começou a testemunhar o que Deus fez por ele, o milagre de Deus na vida dele. O que Deus fez por ele já era suficiente. E o endemoniado Gerazeno, que depois que foi liberto daquela legião que o atormentava durante tantos anos, ele pediu a Jesus que o deixasse ir com ele, mas Jesus, porém, o despediu dizendo: volte para a sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Lucas 8, 38 e 39. Então, meus irmãos, ainda que nós não tenhamos jeito, que fiquemos com vergonha, e é um problema ter vergonha do Evangelho, é um problema ter vergonha de falar de Jesus, porque Jesus disse que aquele que se envergonhar dele, quando ele voltar na glória dele, ele também vai se envergonhar dessa pessoa. Mas, ainda que nós não tenhamos jeito, ainda que não tenhamos o conhecimento pleno da palavra, nós podemos abrir a boca e simplesmente testemunhar, contar para todo mundo o que Deus fez por cada um de nós. Aqui tem cada um de nós que estamos sentados aqui, nós temos uma história pessoal com Deus. Nós sabemos quem nós éramos e quem nós somos hoje. Nós sabemos o que o Evangelho fez nas nossas vidas. Nós sabemos o que Deus fez de limpeza dentro do nosso interior e no nosso coração. Começa a falar disso. Não precisamos conhecer a Bíblia toda, mas temos que nos encher dela todos os dias, para que ela nos limpe por dentro, assim como aquele cesto de palha. Não precisamos entender todos os desígnios e mistérios de Deus, e não vamos entender, irmãos. Jesus pegou, cuspiu no chão, fez uma lama, passou no olho do cego e mandou ele se lavar no tanque de Siloé. Quem é que entende isso? Jesus não podia simplesmente tocar nele, curá-lo? Jesus foi e cuspiu. Quem que vai entender os desígnios de Deus, irmãos? Mas não é para entender, é para crer. Nós não precisamos entender, nós só precisamos crer. O que nós precisamos crer é no que aquele cego falou: desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. E é esse alguém, Jesus Cristo, que está aqui essa noite para nos dizer: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês, permaneçam na minha palavra, permaneçam firmes e deem frutos. Como eu disse, irmãos, o lema desse ano: permanecer firmes nas promessas. Mas se nós não entendermos
Que promessas são essas? Onde elas estão? Quais são? E não nos apropriarmos disso, não tomarmos conhecimento que elas existem, como nós vamos ser filhos que realmente usufruem desses direitos. Enquanto todo mundo nos maltratava, enquanto todo mundo nos desprezava, quando ninguém mais acreditava, quando ninguém nos dava valor, Jesus veio ao nosso encontro, nos curou e nos deu a sua palavra, que tem nos transformado a cada dia. E a reflexão que eu deixo essa noite é: como você tem frutificado no seu serviço, na sua escola, na sua casa, nos seus momentos a sós. Nós falamos do trabalho, nós falamos de política, nós falamos de futebol. Então nós podemos falar também do que Deus tem feito por nós, de como Ele nos encontrou e de como Ele nos transformou. Ou será que os nossos vizinhos e conhecidos não têm visto nenhuma diferença em nós? Jesus nos diz essa noite: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Jesus nos ensina que nossa força, nosso propósito e capacidade de dar frutos dependem de uma conexão, de uma comunhão, de estarmos permanentemente em intimidade com Ele. Permanecer não é uma sugestão, mas é uma necessidade vital para uma vida plena e produtiva no reino de Deus. Assim como o maná no deserto precisava ser recolhido todos os dias, nossa comunhão com Cristo exige uma busca constante, diária. O alimento espiritual que nos sustentou ontem não é suficiente para hoje, e o de hoje não será suficiente para amanhã. Tem que ser a porção de cada dia. Permanecer é renovar-se continuamente em sua presença, confiando nele para suprir as nossas necessidades. E eu quero finalizar esse sermão com mais uma afirmação de Jesus, em João 15,16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Olha que coisa maravilhosa. Eu queria que você pudesse, se você estiver com o seu prospecto, queria que você pegasse ele agora, mas mesmo que você não esteja com ele, eu queria que você se colocasse de pé agora e pudesse repetir essa oração comigo. Aqueles que puderem, se coloquem de pé, por favor. Eita, mas que todo mundo teve gente que levantou assim numa preguiça. Senta de novo, gente. Vamos lá, senta. Vamos, gente, senta rápido. Vai, levanta. Teve gente que nem sentou, não valeu. Vai ter que sentar todo mundo de novo, porque aqueles ali não sentaram. Senta. Não quero ver ninguém em pé. Ei, senta aí, rapaz. Senta tu também, vai. Se sentar não levanta o quê, rapaz? Tu é homem. Bora. Aí, agora sim. Levanta aí. Mas como filhos de Deus, amém? Aí. Nós vamos fazer uma oração e tem gente que levanta assim numa preguiça. Meu querido, você vai mover o céu com a sua oração agora. Você sabia que o que você orar agora vai ser ligado na terra e no céu? Você crê nisso? Porque Jesus falou: onde 2 ou mais estiverem reunidos em seu nome. Nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus? Ele diz que a oração que for feita naquele lugar será ligada na terra e no céu. A tua oração agora vai ser ligada na terra e no céu. Então abre a sua boca e fala com fé. Amém, queridos? Vamos orar? Repete comigo, por favor. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque tu és o agricultor, o nosso jardineiro divino. Reconhecemos que Jesus
a videira verdadeira e que sem Ele nada podemos fazer. Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos firmes em Jesus Cristo, a estarmos firmemente ligados a Ele, como o ramo permanece na videira, para que nós possamos dar muitos frutos que glorifiquem o Teu nome. Ajuda-nos a permanecermos firmes na Tua palavra, a fim de que ela limpe diariamente os nossos corações e as nossas mentes, e abra os nossos olhos espirituais para a verdade que liberta. Pai, perdoa as vezes em que tentamos agir por conta própria, confiando nas nossas próprias forças e no nosso entendimento. Capacita-nos, através do Teu Espírito Santo, a vivermos em constante e vital comunhão com Jesus e com a Tua palavra. Obrigado por nos escolher e nos encorajar para irmos e darmos frutos que permaneçam, que as nossas vidas possam dar testemunho da Tua bondade, da Tua misericórdia, e possamos contar tudo que o Senhor fez, faz e ainda há de fazer por nós. Nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, permanecer em Cristo não é uma decisão momentânea, é uma entrega contínua e uma caminhada diária, buscando Sua presença em oração, dedicando um tempo do dia para a leitura e meditação da Sua palavra. E eu ainda faço mais um desafio: se você não participa, não frequenta o ensino bíblico dominical, se você não faz isso com frequência, você tem a oportunidade desse ano fazer diferente. Não só você, principalmente você, pai de família. Venha e traga os seus filhos para aprenderem a palavra de Deus. Amém? Deus os abençoe grandemente, em nome de Jesus.